Então Jesus disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Hoje é a terceira mensagem da série Enviados, unindo-se a Deus para transformar o mundo. Diz assim, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você o que, gente? Um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será o que? Uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, o que é que vai acontecer? De você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha quantos anos? Tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Gente, eu estava refletindo essa semana, que embora a história contada pelos homens, ela tenha vários capítulos. No grande drama da história humana, pela perspectiva bíblica, judaico-cristã, a qual nos aliamos pela sua lógica, não só apenas pela sua lógica, mas por sua graça e pelo plano interventor de Deus, Deus como Senhor da história, a gente observa que as Escrituras nos ensinam que há 5 capítulos essenciais da história humana. O primeiro deles é o capítulo da criação, que nós vemos nos primeiros 2, 3 capítulos das Escrituras, exatamente desse livro de Gênesis, quando nós vemos a intervenção de Deus sobre a criação do ser humano, a criação de todos os ecossistemas do meio ambiente, dos animais, e o governo que é dado ao ser humano de cuidar de tudo isso e de desenvolver os seus potenciais. Eu estava lendo uma reportagem numa revista de circulação, inclusive essa semana, eu tento me antecipar antes de vir para o domingo, para saber mais ou menos o que está acontecendo. Foi lançada agora, foi dito pela NASA, a descoberta de que de fato em Marte tem água. Só que é água misturada com sal, é uma água tóxica, uma água impossível de alimentar quem quer que seja, e uma água sazonal, que só aparece no verão lá de Marte. E aí há uma comparação entre o planeta Terra e Marte, aquele de maior plausibilidade de vida nesse nosso sistema solar. E aí as comparações que são feitas, né? O ser humano, se lá vivesse, poderia até viver por algum tempo com suprimentos. O jogador de basquete iria realmente, ao invés de alcançar 3 metros de impulso, em razão da menor gravidade, ele alcançaria 8 metros em um pulo. Mas fala que, por fato de o esforço ser menor, os nossos corpos definhariam muito rápido, eles atrofiariam, a nossa musculatura atrofiaria, porque não existiria o exercício de força. E aí a gente fica vendo a beleza de Deus, um comparativo científico entre a Terra e Marte. E dá para entender que Deus criou todas as condições perfeitas para criar nesse planeta único, um projeto único de beleza, de graça, de amor. Quando Deus cria toda uma criação em ajuste, em total harmonia, e coloca para cuidar dessa criação os humanos, nós, os seres humanos. Então esse é o primeiro capítulo de uma criação perfeita. O segundo capítulo é o capítulo da queda. Esse é o segundo grande capítulo do drama da história humana, em que o ser humano, por ter livre-arbítrio até então, resolveu então ir contra o Criador e desconfigurar o seu plano original. O que é pecado, gente? Pecado, para alguns, pode ser uma simples questão ética.
uma simples questão de bons costumes, de decência, de prudência. Não, pecado é muito mais que isso. Pecado é toda ação humana, ou toda ação inteligente, que quebra esse projeto perfeito de Deus. Deus tem um projeto perfeito para nós, família, corpo, vida, sociedade, mas o nosso pecado, o pecado humano, corrompe esse plano de Deus. E essa corrupção, em razão do pecado dos nossos primeiros pais, ele afeta toda a humanidade, ele afeta todo o cosmos. Uma simples desobediência diante de um plano perfeito funciona como uma catástrofe cósmica. O pecado humano, ele abalou as estruturas de uma perfeita criação. Você precisa entender a partir desse contexto. Então o que é que nós temos? Uma criação perfeita e um homem feito perfeito e livre ao mesmo tempo, que resolve contrapor o plano de Deus. E aí nós vivemos nesse mundo com todas essas crises e catástrofes, tendo como principal consequência o pecado humano. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com as guerras. Deus não tem nada a ver com o que acontece pelo braço, pela ação dos mortais. Mas ele tem tudo a ver com um plano, que aí é o 3º capítulo. É o plano promessa de Deus. Deus tem uma promessa de que aquilo que ele construiu perfeito, que a humanidade destruiu, seria reconstruído, reconfigurado, refeito. A sua beleza original seria trazida de volta. E ao mesmo tempo, a expansão da glória de Deus no mundo seria vista. E essa promessa que inaugura o 3º capítulo da história começa de maneira muito, oculta, muito subjetiva nos primeiros capítulos de Gênesis também. Quando Deus, diante do pecado humano, diz: mas nascerá o descendente de uma mulher e ele esmagará a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher haveria de, nele mesmo, reconfigurar todas as coisas. Deus estava falando de Jesus Cristo. Deus estava falando do Filho de Deus ali, mas de maneira ainda oculta. Então o que é que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler? É exatamente aqui no capítulo 12 de Gênesis, ainda no começo da Bíblia, que Deus chama um homem de 75 anos. Deus tem um profundo senso de humor. Ele convida para unir-se a ele, para transformar o mundo, um homem de 75 anos. Que é uma idade para nós, em que muitos não querem nada mais além do que aposentar-se, do que talvez cuidar dos netos, do que cuidar das doenças, né? Do que ganhar dinheiro durante a vida toda para pagar médico durante o resto da vida. É muito interessante. Deus tem um profundo senso de humor. Ele não chamou um jovem que pudesse dizer: eu tenho força. Ele não chamou um sábio daquele tempo que pudesse dizer: eu tenho sabedoria. Ele chamou um homem simples. E um homem simples com 75 anos de idade. E Deus chega para esse homem de 75 anos de idade e diz assim: eu tenho um projeto de chamado e de missão para você. É o tema da mensagem hoje: vivendo o nosso chamado e a nossa missão. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, você tem algo para fazer. E a primeira coisa que eu quero que você faça é que você saia da sua terra, da sua parentela, de onde você vive. E aí eu fico pensando, gente, o que é que está incluído, o que é que está inserido nesse projeto de viver a minha missão de vida e o meu chamado? A primeira repercussão para que eu viva esse chamado que Deus tem para mim, de me juntar a Ele, para que a promessa da restauração seja efetivada. Nesse 3º capítulo da história, onde é feita uma promessa, é prometido a Abraão que um descendente dele, que na descendência daquele velho, iriam ser benditas todas as nações da terra. Mais uma vez Deus estava falando do Cristo. Mas aqui ele chama um homem com uma idade avançada, marido de uma mulher estéril, e uma mulher já pós-menopausa. Uma mulher que não tinha condição alguma de ter filho. E a primeira coisa que Deus pede para aquele homem é: saia da sua terra e da sua parentela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não dá para viver o sonho de Deus, o projeto de Deus, a plenitude da alegria, a plenitude da realização, a plenitude do sucesso no sentido divinal da palavra e não mercadológico e econômico. Não dá para viver a plenitude do processo de Deus para a nossa vida sem que troquemos as nossas agendas. E eu não estou falando da agenda de 10 anos da Cidade Viva. Agenda como um lugar onde nós estabelecemos metas, alvos, planos, objetivos, propósitos. Deus chega para um homem de 75 anos, que vivia com a sua esposa muito bem, em uma região muito legal, um cara que já estava aí no nosso vocabulário, no fim da vida,
ou no último quarto da vida, digamos assim. E ele chega para aquele homem e diz assim: Abraão, eu quero contar com você, eu quero que você saia da sua terra e da sua parentela. E aí vem, gente, se você quer viver a verdadeira alegria de Deus, se você quer viver o verdadeiro chamado de Deus, você tem que deixar para trás aquilo que é a sua agenda. Eu não estou querendo dizer que o verdadeiro enviado ou o verdadeiro missionário, que é o nome, né? Enviados é o nome da série, unindo-se a Deus para transformar o mundo. Eu não estou dizendo aqui absolutamente, eu não vou concordar com alguns missionários e alguns estudiosos assim, tá vendo? O verdadeiro missionário de Deus é aquele que deixa a família para trás, é aquele que deixa a sua casa para trás e vai para outro lugar. Se faz missão de várias maneiras. O que está em foco aqui não é a saída de Abraão de um lugar, mas a mobilidade de Abraão, deixando para trás o seu eixo de equilíbrio pessoal, o seu eixo de domínio, onde tudo era previsível nas mãos dele, sobre o qual ele tinha controle, a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus bois, os seus rebanhos. Não dá, meus irmãos, para viver o pleno chamado de Deus sem uma troca de agenda. A agenda de Deus tem que me ser dada. Ele deu para aquele homem de 75 anos uma nova agenda. Aqui está a sua agenda. Aqui está o plano que eu tenho para a sua vida. Deixe o seu eixo de comodidade. Deixe o seu eixo de relacionamentos sempre muito previsíveis. E mais uma vez eu repito, para alguns Deus manda sair da família. Para outros Deus manda voltar para a família. Para uns Deus manda para a África. Para outros Deus manda para o abrigo de criança no bairro onde você vive. A questão aqui em Abraão é que se eu quero viver o chamado pleno de Deus para a minha vida, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho que trocar de agenda. Está aqui Deus, está aqui papai, toma a minha agenda e me dá a tua. Eu vou ser muito franco para vocês, eu não fui criado, e nunca cogitei, eu não fui criado para ser coroinha de igreja. Não fui criado para ser ministro de Eucaristia, nem pregador, nem pastor, nem missionário. Não estava na minha agenda. Minha agenda era completamente diferente. Minha agenda era tocar, era fazer sucesso, era conhecer mulheres, era, enfim, ser rico, ser milionário. E eu fiz de tudo para isso. Fui para a universidade com 16 anos de idade. Aos 21 eu já era engenheiro civil. E aí uma sucessão de planos que eu guardava. Eu tinha um plano de poder pessoal. Muito provavelmente, irmãos, muito provavelmente, se Deus não tivesse me dado uma agenda nova, hoje eu seria político. Fui do movimento estudantil nos anos 80, quando nem se falava ainda, depois da ditadura, em movimento estudantil. Fui presidente do primeiro grêmio pós-ditadura, lá no Colégio Pio X, um colégio religioso. Eu não tinha um plano que fosse fora de mim, era o meu plano, meu sucesso, meu emprego, as conquistas que eu realizaria na minha vida. Aí aos 23 anos de idade, Deus diz assim: meu filho, é o seguinte, me dá a tua agenda e toma a minha agenda. É isso aqui que eu quero para você. É isso aqui que eu quero te dar. Toma a minha agenda. Esse receber a agenda de Deus significa, sabe o que, gente? Viver em exílio da própria vontade. Viver em exílio do centro de equilíbrio da nossa vida. Viver em exílio do que é previsível, do que está sob o nosso controle. E aí Deus diz: vem, Abraão, sai da tua terra. Para que eu viva e me una a Deus para transformar o mundo, eu preciso entender que é um primeiro ato nesse drama, que é o ato do me desvencilhar daquilo que são planos meus e colocar na minha vida a agenda de Deus. Eu fico pensando, eu fiquei muito frustrado quando, em 1993, eu terminei engenharia civil. Em um cenário muito parecido com o que está se avizinhando. Sem nenhum demérito, que eu vou dizer aqui. Mas engenheiro ganhava quase igual a uma pessoa que não foi à universidade. Para quem passou 5 anos estudando um curso dificílimo na Universidade Federal, era por demais frustrante naquela época não poder exercer a minha função como engenheiro. E aí eu fui correr para outras áreas. O que é que está dando dinheiro? Direito? Então vou atrás do direito. Hoje não dá mais. Hoje com a quantidade de curso de bacharel que tem no Brasil, eu não sei o que é que vai acontecer. Vai ser um crash de bacharéis em breve. Isso é um péssimo sinal para uma nação. Uma nação que cresce é uma nação de engenheiros, muito mais do que bacharéis.
Hoje, só em João Pessoa, se formam cerca de 1.500, 2.000 pessoas por semestre. Por quê? Porque o plano do Brasil, depois de 88, foi concurso público. Foi onde eu embarquei. E tive que renunciar a outros planos relacionados a concurso público, quando Deus trocou a minha agenda. Está aqui a minha agenda. Toma essa agenda. Nós tendemos a estabelecer agendas para os nossos filhos, para a nossa vida. Quando eu me converti, meu filho, logo depois eu casei com Samara, e Samara engravidou logo depois também de nosso primeiro filho. E eu me lembro compondo as primeiras músicas para Deus, as primeiras músicas dedicadas àquele tempo da minha conversão, que até cantei uma delas aqui há um tempo atrás. E aí, gente, o menino se mexia dentro da barriga, né? E aí a gente consagra o filho da gente para que Deus use ele como Deus queira. Mas como pais, nós caímos num velho problema. Quer que dá dinheiro, meu filho? O que é que você vai fazer para ter um futuro? Que profissão você vai escolher que seja considerada uma profissão boa e nobre nos dias de hoje? E aí a gente começa, gente, também a viver essa lógica obscura de que Deus tem profissões específicas para que a gente possa ser bem-sucedido na vida, especialmente bem-sucedido a partir da agenda de Deus. E a minha frustração transformou-se em uma grande bênção. Quando a gente entrega a agenda da gente ao Senhor e recebe a dele, eu achei, gente, lá atrás, em 1993, que eu nunca iria exercer a engenharia. E Deus me coloca exatamente no meio de um turbilhão, com um bando de loucos, que são vocês, para ser responsável pela construção de uma cidade. Algo que eu nunca imaginava. Algo que pudesse significar um projeto de poder, ser um projeto para a glória de Deus. Um projeto de enviado de Deus. Não estou dizendo que você ser engenheiro ou médico, não me entenda mal. O que eu estou querendo dizer é que cada um de nós, Deus tem uma agenda para a nossa vida. E é nessa agenda, é nesse eixo que é comandado pelo Espírito Santo, que nós seremos verdadeiramente felizes, seremos verdadeiramente realizados. Não é porque você quer fazer medicina para ganhar dinheiro, ou direito para ganhar dinheiro. Quando estamos na agenda de Deus, você, como o que quer que seja, pedreiro, servente, músico, engenheiro, médico, empresário e milionário, não importa, está na agenda de Deus, é ouvir o seu chamado, é viver como enviado e confiar na segunda etapa desse plano. Foi que Deus disse a Abraão depois que ele trocou a agenda, chamou Abraão, disse assim: Abraão, agora tu vai para uma terra que eu te mostrarei. Na política da vida humana você dizia assim: Deus estava oferecendo a Abraão trocar o certo pelo duvidoso. Se fosse eu dizia assim: onde é? Tem gente lá? O que é que eu vou ganhar com isso? Quanto tempo eu chego lá? Vai ser fácil? Vai difícil? Ele olha para Abraão e diz assim: meu filho, seguinte, eu te chamo e eu te envio. A vida cristã é composta por esses dois atos divinais. Deus me tira do meu eixo de controle, das minhas agendas, e me envia. A vida cristã é esse lindo binômio, sabe? Chamado e envio. Ele tira o velhinho da casa dele e manda o velhinho para um lugar que ele não conhecia. Mas o que é que ele diz? Eu te mostrarei. Deus deu uma promessa àquele homem que ele seria pai de nações. E qualquer um de nós, inclusive ele, faria essa pergunta: mas como? Aí é que entra o mistério de viver com Deus em missão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A igreja não é um lugar que envia pessoas. A igreja é um organismo, por natureza, enviado já. Nós somos enviados. Eu preguei sobre isso. Todo cristão é enviado, porque todo cristão é chamado das trevas para a luz e é lançado nas trevas do mundo para trazer luz para esse mundo. É um movimento, gente, que inclui dois atos principais. Eu sou chamado e eu sou enviado. Mas quando eu sou enviado, Deus muitas vezes não diz o plano step by step, passo a passo, dia a dia, ato a ato. Quando nós começamos o projeto Cidade Viva há 11 anos, que Deus disse: olha, você quer construir uma casa de recuperação para dependentes químicos? Eu quero que vocês construam uma cidade inteira. E a primeira pergunta que eu fiz: mas Senhor, para que uma terra desse tamanho? Será que é para trazer os dependentes químicos do mundo todinho para viver lá? Porque grande do jeito que é, pode trazer de todo canto que vai caber ali. Não. Uma cidade de reflexão. Uma cidade que teoriza e age. Mas nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos experiência, eu não tinha tempo. E Deus disse: compre a terra. Senhor, como? Compre a terra.
Senhor, eu não tenho dinheiro, compre a terra. A vida com Deus, gente, não é uma revelação completa para que eu siga com cada detalhe do meu futuro. Por isso que Deus não quer que a gente busque o futuro em cartomancia, em búzios, em que quer que seja. Sabe por quê? Porque a vida de um chamado é uma vida de um homem e de uma mulher que recebe a revelação à medida que caminha em direção ao lugar da obediência. O que Deus quer é que eu obedeça o seu chamado, faça. Mas Senhor, no seu próximo passo, quantos degraus? Não importa, siga. Marche, vá em frente. Ou você acha que quando Moisés chegou, agora eu falo de Moisés, quando Moisés chega na beira do Mar Vermelho, e aí ele olha para aquela cena tosca, como pode de atrás o exército e na frente o mar? Ali ele poderia dizer: Senhor, algum dos capítulos do drama da tua história para o povo de Israel, o Senhor deve ter escrito errado, o Senhor esqueceu de traçar um novo caminho, porque tem um mar na frente e um exército atrás. E Deus disse: diga ao povo que marche, agora eu darei a próxima estratégia, o próximo passo. Pise na água primeiro e a água vai sumir. É assim que Deus faz com aqueles que o amam e o seguem. Louvado seja o nome do Senhor. Viver como enviado de Deus é não saber exatamente o que vai acontecer e vencer a tentação do controle. Quando eu troco de agenda com Deus, eu perco o controle da minha vida. Tudo está nas mãos do grande missionário, o Deus missionário que está em missão de resgate e restauração do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro capítulo, criação. Segundo capítulo, queda. Terceiro capítulo, promessa. Abraão foi o pai das promessas, ou o pai da fé. E na hora que a gente, quer saber o que vai acontecer, ou na hora que a gente não se lança nos braços cuidadosos e amorosos do Senhor, sabe o que vai acontecer? Eu recebo o chamado, eu recebo o envio, mas eu duvido dos passos. E aí eu tento criar atalhos para chegar naquilo que Deus me prometeu. Foi o que Abraão e a mulher fez. Chegou para ela: mulher, é o seguinte, Deus disse que eu vou ser pai junto com você de grandes nações, de muitas nações. E Ele disse que todas as nações da terra serão abençoadas pelo nosso matrimônio e nossa descendência. Mas nós não temos filho, né, venha? O que é que nós faz agora? Entendeu? Como é que vai resolver esse problema? Como vai resolver esse problema? Eu não posso ter filho, nem você. Deus disse que vai dar uma descendência, mas não disse como. Ele apenas disse. Então, se Ele disse que vai fazer algo na minha vida, vamos ajudar Deus agora. Aí a mulher chega para ele e diz assim: meu filho, é o seguinte, eu não tenho mais condição, você sabe, aliás, nunca tive condição de engravidar. Então está aqui a nossa escrava, a minha ama, Agar. Deita com ela, suscita descendência a partir de Agar. Porque se Deus prometeu algo nesse nível, certamente Ele vai alcançar esse objetivo através de meios naturais. Ansiedade pelos próximos passos na vida de quem troca a agenda com Deus pode destruir o curso da tua vida e pode te fazer tomar decisões e fazer escolhas que serão amargas no futuro. O que é que acontece? Abraão vai, deita com a serva vai e tem um filho, Ismael. Mas Deus disse: não é esse o filho da promessa. Eu quis dizer que a sua mulher iria ter filho. Na idade que ela tem, na condição médica que ela tem. E aí, quando a gente não entende que ser enviado é trocar a agenda de Deus e confiar nos próximos capítulos, quando Ele diz: vá que eu te mostrarei, isso significa construir a ponte à medida que eu ando sobre ela, ter uma convicção: Senhor, eu não sei como chegar no topo. Ele diz: você não precisa conhecer o caminho nem os degraus, basta que você veja o próximo e nele pise. E o próximo? Eu te revelarei, eu te mostrarei. E aí naquela hora, Sara tem filho. E tendo filho acontece o quê? O que acontece quando ela tem filho? Uma confusão, né? Porque o primogênito era Ismael, mas o da promessa era Isaac. E essa quebra de percurso, essa ansiedade normal daqueles que recebem um plano de Deus para a vida e não têm a paciência de entender em oração, em contrição, em dedicação, em humilhação, que Ele vai tomar conta de cada capítulo, faz com que a gente tome decisões para ajudar a Deus, entre aspas, e quebre a nossa cara. Até hoje, aquela decisão inusitada de Agar e Abraão, de, entre aspas, ajudar a Deus, é a maior causa do maior conflito internacional que nós temos, desde que o mundo é mundo, o conflito entre judeus e árabes. Porque os árabes são filhos de Ismael e os judeus são filhos de Isaac. Um diz que é o primogênito e tem os direitos, o outro disse: mas Deus não deu direito de progenitura ao primeiro, deu direito de progenitura ao herdeiro da promessa.
Se você quer viver como enviado, não dê passos ou não tente encontrar caminhos quando Deus ainda não os mostrou ou não testificou. Viva um dia de cada vez. Gente, eu não sabia de tudo que ia acontecer comigo nesses 11 anos. Se eu soubesse, eu tinha desistido no primeiro dia. Se eu soubesse o que eu ia passar, as lutas, as lágrimas, as dificuldades, as enfermidades. Se eu soubesse que o preço ia ser tão alto para viver a vontade de Deus, eu não teria escolhido. É por isso que Deus quer apenas que você descanse na sua providência, no seu poder, na sua graça e no seu envio. Porque o Deus que nos chama e nos tira do nosso eixo de controle pessoal, não vai nos lançar para as feras. Ele vai nos acompanhar até o último capítulo daquilo que Ele planejou. Glorifique ao Senhor, confie nele e descanse nos seus planos. E aí vem o último ponto, quando Ele diz para ele: tu serás o quê? Uma bênção. E o mundo todo será abençoado por ti. Olha a coisa, olha como é que Deus opera. Deus não dá nenhuma bênção para nós que não sirva para os outros. Se for algo que Deus te dá, que não sirva para a glória dEle, para o bem do mundo, eu fico pensando, será que foi Deus mesmo que deu? Por quê? Porque Ele diz: Abraão, tu serás uma bênção e tu abençoarás o mundo a partir da tua vida, da tua fé, do teu deixar a tua casa, no sentido de deixar o teu eixo de controle pessoal e embarcar na minha agenda. E aí Ele diz: tu serás uma bênção e tu abençoarás o mundo. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que, tendo sido chamado na troca de agenda e enviado nas incertezas muito certas dos planos de Deus, que Deus não use e não queira usar para que você seja uma bênção no mundo. E aí eu fui estudar o que significa ser uma bênção no mundo. Isso às vezes é tão vago, né? E aí eu descobri, eu já sabia, mas eu fui me aprofundar mais nessa temática, a temática do shalom. Muita gente escreve e-mails e coloca assim: shalom ou shalom Adonai. Quem sabe o que significa shalom Adonai? Levanta a mão. Quem nunca ouviu, quem não sabe, levanta a mão. E quem nada? Peraí, eu quero entender vocês. Aqui não há uma terceira via, são duas vias. Ou você sabe o que é Shalom Adonai, ou você não sabe. Seja só sincero. Quem sabe o que é Shalom Adonai, levanta a mão. E quem não sabe? Eu não pedi para você dizer ao povo. E quem não sabe o que é Shalom Adonai? Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, e Adonai é Senhor. É o conhecido e às vezes encardido a paz do Senhor, que a gente diz com tanta convicção, mas às vezes com tanta superficialidade. E shalom na Bíblia, gente, não é apenas paz como uma condição de inexistência de guerra ou de conflito. É lógico que quando Jesus morreu na cruz, Ele fez paz entre nós e o Deus que nos criou, que nos ama, mas que abomina o nosso pecado. Então Ele teve que consertar o problema humano através do Filho. Esse é o 4º capítulo que é prometido lá por Abraão. Deus manda o seu Filho. Hoje nós já temos o Filho. Então nós como igreja, 1º capítulo, criação, 2º queda, 3º promessa, 4º, a primeira vinda de Jesus, que divide a história. E Jesus é chamado de príncipe da paz. É Ele que diz: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Deus missionário continua conclamando homens e mulheres a unir-se em missão de transformação do mundo. E nós estamos exatamente entre o 4º capítulo e o 5º e último capítulo da história, o seu gran finale, que é a redenção de todas as coisas, é o retorno de Cristo. A sua parúzia é a vinda do Filho de Deus, agora, não mais para implantar o reino, porque o reino já está aqui entre nós, disse Jesus. Porque onde estiver a palavra, a presença de Deus, ali haverá o seu shalom, a sua paz, o seu reino. E a gente está no meio de tudo isso, mas escuta. Shalom Adonai é muito mais do que uma expressão gospel que a gente usa. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão. Você sabe o que é shalom no hebraico? Você sabe o que significa o shalom de Deus para o homem, para a sua criação? O shalom de Deus é exatamente esse plano perfeito, frutífero. Esse plano, gente, que envolve a máxima frutificação da criação e do ser humano. O shalom de Deus significa, sabe o que, gente? A bênção, a dádiva de Deus que gera, sabe, um novo mundo, um novo ser humano, uma nova realidade humana.
O shalom de Deus, se eu digo assim, shalom para você, sabe o que eu estou dizendo? No sentido verdadeiro da palavra, é o seguinte, eu estou dizendo que o Deus da vida esteja sobre todas as áreas da sua vida, que você seja próspero nos seus relacionamentos, que você seja bondoso, que você seja misericordioso, que você seja amável, que você seja alguém que se doa pelos outros, que você seja alguém que luta contra a injustiça. O que é o shalom de Deus? O shalom de Deus é aquilo que é perfeito para o homem, seus relacionamentos e para o mundo e para a criação. E o pecado é o quê? É tudo aquilo que vai de encontro ao shalom de Deus. Na hora, gente, que você joga lixo na praia, por exemplo, e ali, mesmo sem pegar, deixa eu ver um picolézinho, um pauzinho, e ali vem uma tartaruga e come aquele lixo e morre asfixiada, você está quebrando o shalom de Deus. Pecado não é só ver pornografia, a gente trouxe o pecado para uma esfera muito pessoal. Peca-se corporativamente, peca-se quando uma igreja se ajoelha diante dos poderosos e não clama pelo oprimido. Peca a igreja que vê homens e mulheres no presídio sem advogados e não vai lá soltá-los se eles tiverem direito. Peca a igreja quando ela confronta o shalom de Deus para a humanidade, que significa a máxima vitalidade, a máxima construção, o máximo potencial de todos os seres humanos. Deus nos criou e criou o mundo para ser frutífero, para ser brilhante, para ser, sabe, um mundo de justiça, de equidade. Ah, gente, quanto sonho com esse ideal, né? As utopias de Marx. As utopias, inclusive daqueles que defendem um capitalismo, jogando para o homem a implantação da perfeita shalom. A paz de Deus, gente, envolve, sabe o que? A redenção completa da sua criação. É o que a Bíblia diz, haverá um tempo que não haverá dor, isso é shalom. Não haverá opressão, isso é o shalom de Deus. Não haverá luto, isso é o shalom de Deus. Não haverá um homem explorando um outro homem, isso é o shalom de Deus. Não haverá danos ao meio ambiente, porque a Bíblia diz, a partir das palavras do apóstolo São Paulo, que a criação de Deus, o meio ambiente, os ecossistemas estão em clamor diante de Deus, à espera da redenção dos filhos de Deus, da revelação desse plano final, desse quinto e último ponto da história, que é quando haverá a reconstrução e a restauração de todas as coisas. Mas você diz assim, mas se isso é algo diferido no tempo, algo que ainda vai chegar, mas Jesus disse, o meu reino já é aqui. Ele não está consumado, mas ele já está iniciado. Há uma esfera de meu domínio sobre todas as coisas. É por isso que Jesus falou sobre todas as coisas. Da plenitude de um casamento, da plenitude de um relacionamento, da plenitude do perdão, da capacidade de dar ao pobre, de dar ao oprimido, ao jogado, a potencialidade dele ser alguém, como a igreja está fazendo nesse momento, só um pontinho do que a Cidade Viva está fazendo, com 9 apenadas do sistema prisional. E aí você pode pensar, nós internalizamos um cristianismo individualista que veio importado dos Estados Unidos. Amo os americanos. Há inclusive americanos aqui. I'm talking about the Americans, you know, Tyler. Do you understand? Travis, Anita is there also? No. I'm talking about your people. I'm so sorry. Nós importamos um evangelho individualista. A minha salvação, o meu Jesus. E aí a gente acha que a tarefa da igreja é o quê? É dizer assim, vá, aceite Jesus ou você vai para o inferno. A tarefa da igreja é ser promotora do shalom. Na hora que nós vamos a um presídio e damos emprego para uma presidiária, mesmo que ela não aceite a Cristo, o shalom de Deus está alcançando aquela vida. Sabe por quê, gente? Porque Deus não tolera ver um ser humano vivendo em indignidade. Quer seja ateu, quer seja macumbeiro, quer seja cristão, quer seja o que quer que seja. Quando nós atuamos como os verdadeiros portadores do shalom, aqueles que pregam esse shalom, que é ser bênção para todas as pessoas, eu digo, Senhor, eu quero ser uma bênção. Agora eu não quero ser só uma bênção aqui na igreja. Ou o menino que canta muito, né? Ou o bichinho que faz não sei o quê. Olha aí como ele é conselheiro. Aí diz da outra, olha aí como ela é boa. Olha aí como ela, enfim, está aqui fazendo coisas interessantes. Escute. O shalom de Deus tem que transbordar. O shalom de Deus tem que ser sinalizado pela igreja todo o tempo. O shalom, gente, o shalom é a ontologia do reino de Deus.
É a essência do reino de Deus em Cristo que está sendo implantado. Nós não conseguimos enxergar talvez, mas está sendo implantado. É por isso, gente, que toda vez que se levantar alguém contra a injustiça, toda vez que se levantar alguém contra, sabe, a morte de inocentes, toda vez que se levantar alguém para lutar a favor das tartarugas marinhas, isso é coisa de igreja, pastor? Isso não é coisa de ativista, não. Os ambientalistas tomaram o papel que era para ser da igreja. Estávamos tão preocupados com a nossa salvação pessoal. Estávamos tão preocupados em pregar um evangelho, água com açúcar, das cruzadas aqui, a sede de Jesus e tudo mais. E o que mais? É só isso? O Filho de Deus é Senhor sobre o nosso espírito, mas é Senhor sobre o corpo, é Senhor sobre a alma, é Senhor sobre a história, é Senhor sobre a sociedade, e Ele não tolera a injustiça. Ele não tolera ver tartarugas marinhas, eu estou sendo muito óbvio e tosco, comendo o lixo do seu picolé e morrendo asfixiadas. E aí tem muita gente que não entende, mas peraí, está treinando essa mulher vem para a igreja? Essas novas penadas vão ser dizimistas aqui? Não estou preocupado se ela vai se converter ou não, ou se ela vai vir para cá ou ficar na igreja que ela quiser, aqui, ali ou alhures. A igreja de Cristo tem que sinalizar o reino através da expansão, através da expressão do shalom de Deus. Toda vez que você estiver vendo pornografia, você está quebrando o shalom. Toda vez que você oprimir o pobre, você está quebrando o shalom. Toda vez que você é abençoado e não abençoa, porque é muito comum, especialmente nessa classe média consumista, que faz parte talvez de 80% desse auditório, que muitos se tornaram o quê? Eternos, pessoas que estão gozando eternamente das suas dádivas pessoais e não estão abençoando outras pessoas. Aí vem aquela discussão, a discussão mais tosca que eu já vi na minha vida. Ô pastor, me diga uma coisa, o dízimo não era do Velho Testamento, né? O povo que não dava dízimo, não acabou o dízimo na Nova? Acabou, sabe por quê? O dízimo acabou, o dízimo não tem sentido não, meu irmão. Fique tranquilo, quer ir para casa tranquilo? O dízimo não tem nenhum sentido. Deus trocou o dízimo pelo todo. O que é que você prefere, o dízimo ou o todo? Eu quero a cada dia me dar por completo. Nós não podemos olhar para a contribuição na igreja como uma condição de receber a bênção. Nós já somos abençoados. Se Deus nos deu recursos, Ele está nos abençoando para que sejamos uma bênção. E o que é ser uma bênção? É participar, é contribuir, é estar presente no processo de expansão do shalom de Deus. Então, o que é viver como chamado enviado? Repita, eu tenho que trocar de agenda? Com essa voz aí você não troca nem a orelha do livro. Uma agenda. Vamos lá, eu preciso trocar a agenda. A minha agenda pela agenda de Deus. Eu preciso confiar que Ele me dirá os próximos passos. E eu preciso ser uma bênção. Não só para meus irmãos cristãos, mas para ateus, para macumbeiros, para espíritas, para agnósticos, para os de perto e os de longe, para a sociedade, a favor da justiça, protegendo a tartaruga marinha e o boto cor-de-rosa. Aleluia! Esse é o projeto de Shalom de Deus sobre toda a igreja.